E Jesus, segundo dizia Mateus, e Marcos também diz, e Jesus, após o Espírito Santo ter descido sobre ele uma pomba, Jesus refugia-se para o Santo. As palavras textuais não são estas, o Santo disse. Isto pouco depois do batismo, da descida, da iluminação. E, finalmente, as bodas de Caná, onde há maior dos opiniões. Repare-se que existem 6 vasilhas, o que é muito interessante. Ao fundo, no portal, isto já é hoje, mas com raios X e tudo mais, consegue-se perceber que ao fundo do portal aquilo é um quadro. É um quadro dentro do quadro. Há aqui, portanto, agora falando de historicidade, há aqui uma presença flamenga, possivelmente a escola portuguesa, mas já com influência flamenga. Este tríptico está. Isto é um tríptico, mas na realidade até pode ser um quintipo, atendendo aos 2 segredos, digamos assim, que há aqui uma mensagem sobre este tríptico realmente está muito bem conservado e faz só esquecer a secundária, porque é dos raros exemplos da escola portuguesa que se mantém bons. E até está muito melhor que alguns que estão no Museu da Arte. Diz o número desta noite, o número do diabo, do gênio, do que ilumina. Um triângulo com o cruz de Cristo. Portanto, trabalho nos inícios do século XIX. Serviu no sacramental, no ofício, em madeira. Em madeira eu não tenho certeza se é pobre ou depois aparecem em sepulturas. Todas as sepulturas, pessoal da série de terra, todas as sepulturas feministas, como o professor dizia. Pois é. Isto é o quê? Pois é, temos cruzado. Os cruzados, sim, já tenho visto. Mas o que é que tem que ser? Isto tem a ver com o que estamos a encontrar isto. São orações. Expliquei uma história, não chegou-se a ouvir, uma história quando eu falo sobre Cíntia Center Fidelis, que está na Lusofia, a dar mente a presente sepulturas com os tais triângulos, e eu explico o que é que significa. Porque é uma letra argentina que na cara vai entregar. O M cortado, o M é mesmo. Está-se a encontrar em São João de cruz, dentro do medalhão, e à volta estrelas e sóis. O Agnus Dei é o Agnus Castor. O Agnus Dei é o Cordeiro de Deus. Portanto, também é o Agnus Castor, é o Cordeiro puro. Depois acrescenta-se que todas peccata mundi. Este templo foi remodelado com uma arquitetura gótica. Este templo recebeu muitas remodelações ao longo do tempo, mas é aquilo lá que se diz. Nós iríamos ver as pinturas da escola portuguesa. A depelação do São João. Temos as bodas de Caná. Já vi o que é. Qualquer um deles é muito interessante. Muito interessante. Ver trovadores. Ver na cena cortês. A ordem dos trovadores. Ali tem-se a ver com o sangue Vaisel, o sangue real. Da Fulé. Se assim pode dizer que é o ponto mais alto. E aqui temos. Muitos dizem que as armas de cristãos, judeus e árabes, com o reino de Salão, aparecendo abençoando Abraão.
Não estou a dizer Abraão. Poderá ser, mas é sobretudo o próprio grão-mestre do tempo de ordem. Isto significa que o rei de Salém, haver trazido o Santo Cálice, o Santo Azero, o Santo Grau, consigo, com o mestre do templo, tal de Abraão, prestando o seu dízimo e a sua décima parte, tudo com a cabeça descoberta, portanto o capacete aos pés, tem nas mãos uma fatia de pão, é o trigo, o rei traz a vida, o vinho. O trigo e o vinho, a vide e o trigo formam, precisamente, são os elementos fundamentais da Eucaristia, ou do Eucarístico, do ritual eucarístico, onde o galo de paz, encarnação simbólica de Abraão, pai da raça judaica, logo também islâmica, pois que de um dos seus filhos de Abraão, Ismael, sai da raça árabe, até isto significa que o templo rendia culto ao próprio Melquisedeque, o rei do mundo, aquele a quem os orientais chamam o Chakravarti. Aqui temos Hic est panis cudedit vobis donos aptis. Isto é, este é o pão da salvação, isto é a predicação das bem-aventuranças no topo do monte de Cafarnaum. Cafarnaum fica a perto de 15, 20 quilómetros de Jerusalém, para sudoeste. É o pão da vida, o milagre dos pães. Como no sexo. Coma Com o nome de sexo. Significa o menino com o nome de sexo. Se está ocultando o sexo, é que não sabe se é um menino ou se é uma menina. É o andrógeno. É a idade primordial. E aqui temos uma coisa muito interessante. A última ceia, a última ceia, e temos na última ceia algumas coisas interessantes. Uma delas é a pedra angular do templo, aparecem repetidas, a quadratura do círculo. E sobre a mesa, o Senhor tem ali dois nabos. Mas nabos de nabância, nabantino, é este o sentido velado, ler com outros olhos. Finalmente, os trajes pontificais da Missa do Espírito Santo, portanto em vermelho dourado. O fundo, a túnica, a dalmata é vermelha dourada, a túnica é branca. Portanto, sobressai o vermelho, cor do Espírito Santo. A Missa do Espírito Santo, ou o culto do Espírito Santo, ou a elevação da hóstia, muito possivelmente pelo prior geral do século XVI aqui, a elevação da hóstia aqui, portanto, nesta igreja, o culto do Espírito Santo, o rito do Espírito Santo, o rito joanino. Judas, porque é o único que não tem, digamos, Perdão? Está quase desconfiado. Judas não tem aura porque é o traidor. Então ficou, é o deserdado. É como a estrela algol. É o desconfiado. Será que ele fala a verdade? Será que ele fala mentira? Será do Benfica? Será do Sporting? Porque arriscamos. E este da ponta são dois. Porque é a nabância anticristã e é a nabância pós-cristã. A última ceia do Senhor que se celebra em Ordinis pauperis templici Christe ad Salomonis. O ordini pauperis Santa Trinitatis. Os cavaleiros pobres da Santíssima Trindade. Também eram assim conhecidos templários.
Santíssima Trindade equivale às três pessoas, aos três rostos: o rosto do passado,